Olá, bom dia, a paz para todos. Estamos aqui para mais, uma conversa sobre os assuntos que nos interessam. Falar de Deus, falar de coisas boas, falar do bem. É isso? Vamos lá. Eu tinha iniciado falando do Espírito Santo. Vamos dar continuidade, sobre o assunto. Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é isso? Está escrito no livro de João, não é isso? Capítulo 4, versículo... Vou estar lendo aqui. Deus é Espírito. E importa que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que contigo fala. Olha, essa palavra de falar que o Pai é Espírito não foi falada nada mais, nada menos pelo Cristo, pelo nosso Senhor Jesus. E ele fala que a gente tem que adorar em espírito. É por isso que há muita diversidade de entendimento. Eu não estou aqui para falar o que eu acredito piamente, porque a nossa mente vai sempre se renovando, não é isso? Vai sempre se atualizando, porque nós não temos todas as informações necessárias, nem para nós, nem para passar. Erra e mentem aqueles que falam tais coisas, que sabem de tudo e que detêm todo o entendimento ali, completo. Não. No mínimo parcial, ou com até dúvida, porque entender Deus não dá. Nós entendemos essa fagulha de informações e de interações que nos confundem, nos confundem na questão humana. Por isso que há muita diversidade, por isso que há confronto, porque até então sabemos que há espíritos, o Espírito Santo e os espíritos, não é isso? Melhor detalhando para os irmãos, os espíritos no sentido de anjos, anjos que estão aqui lutando a favor de nós, anjos caídos, anjos de pé, correto? A terça parte cai para a terra, e nisso penso eu que há as confusões de religiões, porque é religarem. O sobrenatural interage com o natural. Nisso há espanto, há apegação e há seguimento. O homem é pegado àquilo que é sobrenatural, aquilo que é enigmático, aquilo que ele não entende parte. O Senhor Jesus me vem falando: isto é espírito. Deus é espírito. Isso há 2000 anos atrás. Mas nisso, antes dele falar essas revelações, essas confirmações para nós, o povo já tinha esse contexto, porque o Espírito Santo está no controle, da terra, e os espíritos estão nos confundindo, alguns, vamos botar assim. E nisso, essas confusões, como fala, as cosmovisões, visões do cosmo, do belo, do alto, que confundem, tipo, cosmovisões é subdividida em cosmogonia e cosmologia. Cosmologia é a ciência que estuda a parte das estrelas, do cosmo, dos planetas, que até então no passado eles diziam que nos controlam, e até hoje, na forma de astrologia, na forma de rudimentos. Quando Paulo fala lá rudimentos, está falando a astrologia, para o povo deixar a astrologia de lado e vir para Deus. Porque era o costume. Porque o costume o quê? Porque naquele domínio ali, onde foi criado, onde Jesus nasceu, onde Paulo começa a pregar e os discípulos, era um mundo cheio da doutrinas grega, que até então era o domínio grego, que até então estava Roma no controle, mas
a escultura estava entrelaçada, a escultura das religiões. O politeísmo tomava conta, lembra? Lembra? Lá no livro de Atos, aonde, né, Paulo e Barnabé faz lá, né, Deus interage neles, procurar um homem lá. Aí o sacerdote de Júpiter fala, não, vocês são a representação da nossa divindade. Tinha até templo lá, está lá no livro de Atos isso. Então, isso predominava, tá entendendo? Aí fica um pouco complicado entender. Nós entendemos pela Bíblia, tá bom? Aí vamos lá. Aí, para entender, tem o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Paracletos, né? Nosso advogado, nosso sustentador, e tem o nosso espírito. É isso que Paulo fala. Quando a gente oramos em línguas, oramos, né? É o nosso espírito orando pelo Espírito Santo. É isso que ninguém entende. Aí tem que vir um outro irmão com o dom do Espírito Santo para revelar. Não é isso, mais ou menos? Então, essa parte do nosso espírito nosso, a fins didáticos, funciona mais ou menos assim. Desde os filósofos lá, era dividido em palavras gregas, né? Porque era... O que é o grego? O grego foi aquele império comandado por Alexandre o Grande, que governou, né, o período na Terra, lá naquele contexto lá histórico, lá daquele território. Esses gregos tinham os seus filósofos, correto? Assim como, já ouviram falar, claro, né, de Sócrates, Platão, Aristóteles. Aí eles vinham com palavras, tipo palavras Theos, que é dada a Theos, é dada até a Zeus, que até então, né, é a mesma coisa, mas a gente não atribui a Zeus, atribui a Theos, a gente transferindo para o nosso Deus, essas palavras gregas, né, essas misturanças todas. Até então ele falava que a palavra psique era para a nossa alma. Só a palavra alma era só os animais que tinham e os homens. E a palavra bios, no contexto bios, era para todo vegetal. As plantas é um tipo de vida, bios. Era uma alma no sentido bios. E a alma zoe, no sentido espírito, que só o homem a tem, que é nós, nosso espírito, que é composto por alma e corpo, correto? Aí tem a parte que estuda as partes das almas, porque a parte que estuda essas partes sensíveis é tudo meio que teorias, meio que especulações, cada um vai ter um pensamento. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui sólido. Se você quiser ir mais a fundo, vá em uma igreja X, pergunta ao seu líder sobre o que ele entende do assunto. Ele vai falar mais ou menos alguma coisa se você perguntar X. Aí vá no outro, ele não vai nem entender o que está rolando no mercado, sabe? No mercado espiritual, no mercado de revelação. Não é isso? Não é no mercado de mistérios. Porque a palavra mistérios, eu aprendi esses dias, é uma palavra que não é de origem judia, do judaísmo, que é a nossa origem, correto? É uma palavra de origem lá dos gregos. Grego, a gente que falamos, mas lá no passado a palavra grego não era... os gregos moravam o nome grego era Elade. Por isso quem nasce em Elade são os helenos. Por isso que ele fala que é o povo helenístico, cultura helenística, que são os gregos, porque eram moradores de Elade. Aí os helenos, eles tinham essas polis, adoravam todo tipo de qualquer coisa. A gente vê por aí algo semelhante, né? Algumas religiões que seguem as mesmas ramificações. Mas vamos lá, essa parte da alma, uns acreditam, assim, tem no mínimo 3 mais 4 segmentos que Deus fez as almas do homem já no início. Mas aí bate em contradição com o pecado de Adão. Que Adão está aqui, o início está aqui, o espírito. Tem pessoas que adotam esse sistema, porque se o espírito está aqui feito por Deus perfeito, quando Adão peca, como é que Deus vai botando ele automático para pecar? Aí não vai bater, vai ter algumas dificuldades de entender. Tem pessoas que acreditam assim, tem as suas bases bíblicas, né, para lhe propagar essa ideia. Tem outros que acreditam que Deus vai criando a alma do homem assim que tem
vai matar momentaneamente. Mas vai bater também que Deus vai estar criando o mesmo pecado de Adão. Deus vai estar tipo somando junto o pecado do homem com o pecado, sabe? Está fazendo, te entregando você voluntário, porque a carne é pecaminosa a partir de Adão. Aí tem outros que já acreditam que não, porque é a partir de Adão, da formação de Adão, acreditam que quando o homem e a mulher se juntam, ali é gerado uma alma no ato, né? Uma alma junto com um espírito, mais ou menos assim, formam ali, que tem essa doutrina de pensamento. Eu estou falando da parte humana, para a gente entender mais ou menos, só uma pincelada assim, essa parte de mistério, porque o mistério, como eu estava, volta lá, os gregos, porque eles eram politeístas. As religiões dele eram o que? Oculta. Ou seja, a pessoa entrava para ser religioso, né, nas suas religiões, era o iniciante que começava a buscar as coisas que estavam escondidas, e ocultismo. Por isso que Paulo fala esses mistérios de Deus, porque Paulo está falando que Deus não é mais coisa oculta, é coisa revelada, igual Jesus. Jesus é a revelação, é a encarnação do Verbo. Não há nada oculto, está tudo revelado. Quando a gente leva para esse lado de mistério, leva para o lado do ocultismo grego, que é a origem da palavra que Paulo falou. Porque Paulo, lembra? Paulo foi culto, né? Não é isso? Ou não foi isso? Paulo culto, né? Um cara estudioso, um cara propagador. Aí ele falava várias línguas, todo mundo sabe disso. Aí ele usufruía da sua inteligência no ato de escrever, né, as suas cartas, né, para as cidades, né, tipo Corinto, as cidades, né, como tem a Bíblia, várias cidades aí, entendeu? Mencionada. Aí essa parte que Deus é Espírito, eu vou estar lendo aqui para mais entendimento. Vamos lá. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então esse Deus, Espírito Santo, esse Consolador, ele está do nosso lado. Ele ora é o vento. Lá, lembra no livro de Atos, quando ele vem, né, para os irmãos que estão reunidos, aguardando 10 dias ali dentro, né, para cumprir o Pentecoste, os 40 dias de Jesus ressurreto, com mais 10 dias, faz os 50. Por isso que é penta. Coste, sabemos que é as caixas, né? Mas vamos lá, nessa parte aqui. Então, Jesus fala desse Deus. Esse Deus que nos enche. Esse Deus que Moisés, lembra? Na divisão de 70, quando Moisés estava com dificuldade de controlar, né, o povo todo em meio ao deserto, isso, o seu sogro dá um conselho para que ele chame, né, pessoas para lhe ajudarem. Aí ele chama, né? Aí vamos lá, tá no livro de Deuteronômio. Deixa eu ver aqui. Eu marquei. Números 11, 17. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho ou não leves. Nós não conseguimos levar carga nenhuma sozinhos se esse Deus, Espírito Santo, não estiver agindo conosco. Deus desceu em Moisés, o Espírito Santo desceu em Moisés e permitiu que Moisés, com a sua mão, com a
sua oração, porque com a mão foi quem estava perto, com a oração foi aqueles dois camaradas que não estavam perto, né, Edad e Medad, que mesmo assim não estando com eles, receberam o Espírito Santo. Não foi do Espírito do homem Moisés, foi do Espírito Santo que estava de Deus, esse Espírito que entrou dentro do Moisés e distribuiu. Está vendo como é que é a ação dele? É nisso que Paulo fala, que ele controla todos e todos ao mesmo tempo. Tá bom? Ele é maravilhoso. Esse Espírito Santo é Deus. Tá bom? Eu não estou aqui para, como eu explico aos irmãos, eu não estou aqui defendendo doutrina A, doutrina B, doutrina C. Eu estou falando mais ou menos o que está na Bíblia, né? Que eu aprendi e que eu vejo assim de uma forma simples de passar. Eu não estou falando de uma forma didática, essas coisas de repetitiva, porque o tempo já acabou. Tá bom? Obrigado a todos, agradeço. Tenham todos uma semana, um início de ano novo, com muita luta, muito estudo, muita fé, muito trabalho. E peça a esse Espírito Santo maravilhoso, tá bom? Que nos ajude a ficar de pé e que nos dê essa vida, para que a gente faça e cumpra aquilo que Ele quer que cada um faça. Mesmo que você consiga ter uma pessoa, o sucesso, a palavra sucesso, não é a ideia de você ser o primeiro da tabela, de você estar bem de vida. A origem da palavra sucesso é da raiz sucessore, é aquele que deixa seguidores. O sucesso é você deixar seguidores. Isso que é a origem, não é sucesso, ser o melhor, não. É você deixar seguidores. Se você deixar um seguidor nesta terra, orientar uma pessoa para Deus, você já é mais do que vencedores. Tá bom? Um abraço.